O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Queridos irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas da amada Santa Teresinha, que bom estarmos unidos nesta noite santa para a solenidade da nossa padroeira. Temos muito que aprender com Santa Teresinha, não é mesmo? Quero partilhar com vocês uma experiência interessante que hoje fiz. Logo de manhãzinha, ao despertar, em oração eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje na homilia? Interessante que, na mesma hora, já me veio uma intuição no coração. Fala daquilo que todo cristão deve cultivar no dia a dia. O que o cristão deve cultivar no dia a dia? A santidade. Daí eu falei para o Senhor: entendi o recado. É para eu falar da santidade. Interessante essa experiência, né? Se a gente se coloca com sinceridade diante do Senhor, pedindo a Ele um conselho, uma luz, um discernimento, uma ideia, a luz vem. O discernimento chega ao nosso coração. Meus irmãos, nós não podemos esquecer desta vocação maior e primeira de todos nós cristãos, que é a vocação à santidade. Santa Teresinha, já na tenra idade, fez esta bela descoberta. Ainda menininha, tinha o grande desejo, o grande propósito no seu coração de ser santa, de corresponder aos apelos de Deus, de viver e assumir plenamente a sua vida batismal. No seu belo livro, que é uma autobiografia, A História de uma Alma, que é um pote de mel espiritual. Quem nunca leu, eu recomendo a leitura. Quem é devoto de Santa Teresinha, não deve apenas recorrer a ela a sua intercessão, para ganhar uma rosa e ali confirmar, né, o sinal da graça. Mas vamos saber mais, Santa Teresinha. É um pote de mel espiritual, a bela obra, a história de uma alma. Ela conta a sua experiência antes e durante a sua experiência no Carmelo. E ela dizia assim: eu não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo. Eu não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo. E ela é muito simples, naquilo que era o seu dia a dia, ela relata nesse livro a história de uma alma. E ela conta nesse livro um episódio que resume toda a sua vida cristã.
Um episódio simples, corriqueiro, mas que a marcou profundamente quando ainda era menina. Aconteceu que uma de suas irmãs, eram várias filhas, 5 ou 6 filhas, se não me fala a memória, e uma das mais velhas, a Leônia, já ficando jovenzinha, entregou seus brinquedos, uma cesta de retalhos e vestidos de bonecas para as irmãs mais novas. Dividam entre vocês. A Célia, uma outra irmã, pegou o novelo, e Santa Teresinha pegou a cesta inteira. Eu escolho tudo para mim. Ei, Teresinha. E depois, passados alguns anos, ela fala que esse episódio da sua infância resume toda a sua vida cristã. Porque aquele simples gesto de pegar a cesta e dizer, eu escolho tudo para mim, ela estava se referindo à vontade de Deus. Tudo que é a vontade do Senhor na minha vida, eu escolho. Eu quero para mim. Mesmo que essa vontade seja por um tempo atravessar noites escuras da alma. Mesmo que fazer a vontade de Deus seja atravessar o sofrimento, os vales de dor, os vales de lágrimas. Meus irmãos, toda a vida de Santa Teresinha foi uma breve vida, viveu apenas 24 anos, foi realmente essa confirmação de escolha total, de escolha integral da vontade de Deus na sua vida. Se santificou nas pequenas coisas, fez aquele propósito de assumir as promessas do batismo. Nós sabemos que ela na tenra idade conseguiu a permissão do Papa Leão XIII, se me fala a memória, para ingressar no Carmelo, entrou jovenzinha, e ela deixa um legado para todos nós, que a santidade nós alcançamos e ela é construída na prática das pequenas virtudes. Vejam, meus irmãos, quantos ensinamentos podemos colher e trazer para a nossa vida de Santa Teresinha. A santidade, que é a vontade maior e primeira de Deus na nossa vida, nós podemos alcançá-la na prática das virtudes do dia a dia. Por exemplo, a virtude da obediência. Santa Teresinha era tão obediente às regras mais simples e corriqueiras do Carmelo em que vivia. Quando tocava a sineta, indicando o recolhimento da noite, se ela estava escrevendo alguma carta para a sua família, ela parava ali, na vírgula. Não concluía a frase. Tamanha obediência que ela tinha. Quantas vezes, meus irmãos, nos falta esta obediência? Perdemos de vista o propósito de Deus para a nossa vida, que é a santidade, porque não somos obedientes. É preciso ensinar as crianças, já na tenra idade, obedecer os seus pais, obedecer os seus superiores. Quantos professores frustrados na sua profissão, no seu, entre aspas, sacerdócio, na minha época, que não faz muito tempo, falava-se tem um sacerdócio, né? Fica frustrados porque falta essa obediência dos alunos, de muitos dos seus alunos, não é verdade? Porque muitos entendem, de repente, que obedecer é se submeter. Então, meus irmãos, redescobramos esta virtude da obediência. A Deus acima de tudo. Opa, o telefone de Deus é a oração, né? Será que é o padre? Não. A virtude da obediência. Acima de tudo, a obediência a Deus. Depois, a obediência aos nossos superiores. Mesmo nós, depois da maioridade, se temos a graça do papai e da mamãe, devemos obedecê-los. O 4º mandamento jamais deve ser esquecido. E hoje em dia está sendo. Não se honra mais o pai, não se honra mais a mãe. E a nossa santidade, meus irmãos, passa por aí. Sobretudo na prática da virtude da obediência. Outra virtude que Santa Teresinha praticava sempre no Carmelo, a mortificação. Por exemplo, nos dias de inverno, ela queria oferecer um sacrifício a Deus. Ela não colocava luvas, deixava as mãos desprotegidas. Um sacrifício, uma mortificação. Sabem uma coisa, meus irmãos? Mortificação não faz mal para ninguém. Mortificação hoje é uma palavra esquecida em tempos de tantas facilidades, em tempos de informática, de internet. Nós não queremos, o que é a mortificação? É morrer para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso individualismo, para o nosso bel prazer.
Matrimônio nenhum vai para frente se faltar a mortificação, essa penitência. Então faz parte também, meus irmãos, da nossa vida de santificação, a mortificação. Morrer por os nossos gostos, vez ou outra, precisa ser algo contínuo, mas por que não de vez em quando sacrificar? Se eu gosto de um refrigerante, faz mal, mas se eu gosto, então assumo, né? Esse malefício para a própria vida. Por que um dia da semana não fazer a mortificação do bendito refrigerante? Bom seria a vida inteira, né, com relação ao refrigerante. Mortificação da língua. Se eu sei que, vamos lembrar o evangelho de domingo passado, se eu entrar naquela rodinha ali, vai sair coisa que não presta, então eu vou me mortificar. Eu não vou ali naquele momento, porque eu sei que eu vou pecar. É cortar as ocasiões de queda. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Lembra o evangelho de domingo passado? Então, meus irmãos, obediência, mortificação. Redescobramos isso, até as crianças. Mortificação espiritual. Morrer por um tempo para os nossos gostos, para que o outro tenha vida. E oferecer essa mortificação a Deus. Mortificação também que é sinônimo, meus irmãos, de contrariedade. Quem não é contrariado, dias ou menos dias na sua vida? Nem tudo na vida sai conforme nós gostaríamos que saísse, não é verdade? A gente planeja tantas coisas, e porque fomos contrariados, a gente fica resmungando. Uma pessoa infantil reclama, murmura. Ela perde a alegria daquele dia porque foi contrariado. É uma forma de mortificação também. Oferecer a Deus as nossas contrariedades. Então, meus irmãos, obediência, mortificação, desprendimento. Uma outra virtude de Santa Teresinha, que vivenciou plenamente no Carmelo. Não era apegada aos bens materiais. Cita este livro, Pote de Mel Espiritual, que é a história de uma alma, né? Ela gostava de pintar, Teresinha gostava de pintar. E vez ou outra as irmãs faziam o favor de misturar os pincéis, os utensílios de pintura dela. Ela subia lá em cima e voltava, né? Mas ela procurava não soltar os cachorros às irmãs. Ela fazia o exercício espiritual do desprendimento, do desapego. Meus irmãos e irmãs, onde está o nosso coração? Está neste altar? Está no sacrário? O nosso coração está naquele imóvel que a gente comprou tempos atrás, num relógio que a gente tem faz muito tempo, num perfume, numa roupa de marca, num carro, algum bem material? Onde está o nosso coração? Com Santa Teresinha aprendemos a cultivar o desprendimento, o desapego. Uma outra virtude, poderíamos ficar até meia-noite elencando tantas virtudes de Santa Teresinha. Pequenos gestos de caridade, pequenos atos de caridade na convivência diária. Ela conta nesse livro também a história de uma alma que tinha uma irmã no Carmelo, dizia ela, que tinha o dom e o talento de desagradá-la. E ela escreve na sua autobiografia, né? Tem uma irmã aqui no convento que tem o dom de me desagradar. E ela oferecia isso como sacrifício a Deus. E rezava por essa irmã. E fazia mais coisas para beneficiar aquela irmã que ela não gostava tanto do que as outras que ela gostava. Lembra um dia da novena, meus irmãos, que eu preguei aqui para vocês, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Lembram-me que pedi um propósito para vocês, um gesto concreto. Lembram disso, quem fez a novena? Para a gente rezar para o inimigo nosso. Meus irmãos, não é todo mundo que nos agradam e também nem a todos nós conseguimos agradar. Então é preciso também buscar a santificação na convivência. Porque a pessoa não me agrada, eu vou excluí-la da minha vida. Interessante, conta Santa Teresinha, que uma vez essa irmã que a desagradava, ficou, Teresinha, você é um poço de candura comigo, eu percebo que você me trata melhor do que as outras. Mas ela não revelou para a irmã que era um processo de santificação. Depois ela conta, passado algum tempo, que foi uma experiência que ela fez com o nosso Senhor, que foi capaz de transformar aquele azedume da convivência num poço de doçura.
tornou-se leve, suave. Meus irmãos, é pior a gente lutar contra. É verdade, nós não morremos de amores por todas as pessoas, mas aquelas que temos dificuldades de amar, são essas que devemos rezar e nos penitenciar. Então, meus irmãos, busquemos com Santa Teresinha, buscando o seu exemplo, agradar a Deus, colocando em prática, a vontade do Senhor na nossa vida, que é a nossa santidade, pela obediência, pela mortificação, pela convivência diária, nos penitenciando, pelo desprendimento. Assim, certamente, meus irmãos, nós vamos agradar a Deus. Há um outro santo da igreja, São José Maria, que tem um pensamento assim: não digas aquela pessoa me aborrece, diga assim, aquela pessoa me santifica. Porque às vezes as convivências difíceis que nós temos, nossa, aquela pessoa me deixa com o nervo aflorado. Pelo contrário, aos olhos de Deus, aquela pessoa me santifica. É a gente que escolhe, meus irmãos, se a gente vai fazer daquela convivência um inferno ou então um meio de céu, um meio de santificação. Que Santa Teresinha nos ajude cada vez mais a buscar essa santidade de vida. Amém?